Bom dia, graças e paz a todos. Acho que assim tá bom. Vamos começar lendo Romanos, capítulo 8. Vão ser só 3 versículos, que são, acho que todo mundo já sabe, 28, 29 e 30. E assim diz Romanos 8, 28, 29 e 30. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Vamos fazer uma oração? Santo Deus, Pai amado, te agradecemos, Senhor, pela tua providência. Te agradecemos pelos teus desígnios e te agradecemos por tudo que tu tens feito, meu Deus. Por ter nos dado a oportunidade de nessa manhã estarmos reunidos para falar da tua palavra. Te agradecemos porque sabemos que desde o nosso levantar o Senhor tem nos sustentado. Santo Espírito de Deus, eu te rogo agora, Senhor, que o Senhor possa estar em nosso meio, abrindo os nossos corações, abrindo os nossos ouvidos e o nosso coração, para recebermos a tua palavra. Que somente aquilo que o Senhor queira transmitir seja falado agora nesta manhã, Senhor. Nos protege de todo empecilho e abre nossas mentes, meu Deus. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Então, primeiro, para falar um pouquinho sobre evangelismo, é interessante começar com Romanos 8, porque a gente sempre pensa um pouco sobre predestinação, né? Então, assim, ultimamente eu tinha me perguntado, isso foi até um pouco de um tema que a gente levantou na UPH durante algumas reuniões, era o porquê que Deus nos predestinou. Somente para a salvação? É uma frase que foi dita até, Deus não nos predestinou para ficar nos bancos. E realmente isso ficou na minha cabeça, principalmente quando se tratava de evangelismo. Porque quando a gente começa em Romanos 8, a gente vê Paulo falando o seguinte: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E realmente o propósito aqui, ele trata sobre o propósito da salvação de Deus em nós. Mas aí eu pensei um pouco mais, e que propósito a mais poderia ser esse? Somente de ser salvo? Eu sou salvo e eu fico só aqui? E eu percebi que o propósito de Deus, na verdade, não era somente nos salvar, mas era que pela nossa salvação a gente pudesse anunciá-la às outras pessoas. Deus, ele nos salva com um propósito, e aí ele vai seguindo no versículo 29, que ele vai dizer o seguinte: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conforme a imagem de seu Filho. E essa é a parte interessante, porque ele vai dizer que Deus nos conheceu, ou seja, realmente a predestinação ela existe. Deus, ele nos viu antes de nós nascermos. Antes de pensarmos em sermos formados, Deus, ele nos viu e teve misericórdia de nós, e de um modo maravilhoso ele nos salvou. De um modo maravilhoso ele nos chamou. Mas existe uma coisa que vai além, ele vai dizer, para sermos conforme a imagem de seu Filho. Essa mesma imagem da qual o homem foi criado no Éden, e que o homem perdeu no Éden também, porque ela foi deturpada pelo pecado. Mas a Bíblia vai dizer que o homem foi feito conforme a imagem de Deus. E essa imagem de Deus ela é restaurada quando Cristo ele nos chama. Essa imagem de Deus ela é restaurada. E agora nós voltamos a ser conforme a imagem de Deus, em santificação, é claro, porque sabemos que enquanto não formos glorificados e Cristo não vier, ainda pecaremos. Mas em santificação nós retornamos a essa imagem de Deus. E realmente o que significa tudo isso, essa predestinação, esse chamado, voltar a ser a imagem de Deus? É uma coisa muito simples. É anunciar a glória de Deus aos homens. Porque Deus, ele é um Deus que se revela ao homem. Porque quando a gente caiu no Éden através de Adão, tudo que a gente vê é Deus vindo. Deus vem a Adão e pergunta o que é que aconteceu. Deus vem a Noé, que segundo Deus era um homem justo. Deus, ele cuida de Jó e o sustenta até os últimos capítulos do livro. Os patriarcas, todos Deus veio, a sarça ardente, né, com Moisés, Abraão, Isaac, Jacó. Todos esses, Deus veio até eles. Então Deus vem até nós e realmente não existe mérito no homem para a salvação. Mas agora que Deus vem até nós, ele nos restaura. Ele quer que isso que nos restaurou, esse poder magnífico, essa transformação, ela seja anunciada aos homens. Porque Deus, ele era um Deus onde tudo foi feito para a sua glória.
mas tudo foi feito para a sua glória porque ele se mostra aos homens. E agora que nós restauramos a imagem de Cristo, nós falamos aos homens, quem é esse Deus que nos salvou? Porque a gente não pode ficar parado e calado quando alguém nos salva. Nós sempre dizemos, essa pessoa nos salvou. Quando é um bombeiro, por um exemplo, a gente diz, não, aquele ali salvou. Às vezes na TV alguns dizem, nasci de novo. Com Cristo isso é mais glorioso. Com Cristo isso é 2 vezes maior, 3 vezes maior, infinitamente maior. Então devemos cada vez mais falar desse Deus que veio até nós. Ou seja, não existe mérito no homem de despertar e dizer, eu vou até Deus. É Deus vindo até nós e nós temos que falar dessa glória. Porque foi essa glória que nos foi manifestada no Éden. E justamente porque Ele nos restaura, é que nós temos que ir ao outro e dizer, olha, esse é o Deus que nos restaura. É muito interessante porque eu estava estudando um pouquinho acerca do que seria o evangelismo. E realmente uma coisa que eu percebi parece que ensinaram a gente um pouco errado o que é evangelismo. Porque a gente só tem a noção básica de irmos até o outro e dizer, Jesus te ama e eu vou embora. Não, isso não é evangelismo. Evangelismo é fazer o mesmo que Deus fez com a gente. Se Deus veio até nós, cuidou de nós, veio até nós como uma ovelha perdida, nós temos que ir aos homens e dizer, existe um Deus que salva, existe um Deus que transforma. E é muito interessante porque, segundo um estudioso, ele vai dizer o seguinte, o evangelismo é levar os homens à adoração a Deus. E para mim eu acho que essa é a parte-chave de tudo. Porque a gente pensa que evangelizar é só ir e dizer, Jesus te ama e agora eu vou voltar. Não. É levar os homens à adoração. Mas como é que a gente leva os homens à adoração se a gente não estiver adorando? Então a gente primeiro precisa adorar a Deus e depois irmos aos homens. A gente primeiro precisa glorificar a Deus para que os homens primeiro possam ver Deus glorificado em nossa vida. O pastor Costa Neto sempre reflete sobre isso aqui, a questão do evangelismo por presença. Onde a gente chega, Cristo ele tem que ser o essencial. Muitas vezes na trivialidade da vida, Cristo ele tem que ser o essencial. E é justamente isso, porque quando a gente vai, a gente tem que estar nessa posição de nós somos adoradores de Deus. Então temos que levar os homens a adorar a Deus também. E justamente isso, quando a gente vai no evangelismo, é muito mais do que só entregar um panfleto. É muitas vezes também abraçar alguém, é estender a mão, é parar para ouvir aquela pessoa. Evangelismo também é saber escutar a pessoa. Porque Cristo soube escutar as nossas dores e Ele carregou ela sobre os nossos ombros. Porque pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então Ele teve que carregar esse peso que era nosso. Ele teve que carregar sobre os nossos ombros. Cristo ele foi paciente para escutar os homens. Nós temos que ser pacientes para anunciar Cristo aos homens. Saber ouvir, saber abraçar, saber estender a mão. Saber ser presente na vida do outro. Quando a gente fala de evangelismo, a gente tem que falar segundo a imagem de Cristo. Essa mesma imagem que a gente se propõe a mostrar às outras pessoas. E o que é a imagem de Cristo se não ser paciente? Exercer essa virtude de saber escutar o próximo, de sentar ao seu lado, de estender a mão, de dar uma sopa, de muitas vezes dar até um cafuné. Eu nunca pensei que isso poderia ser uma forma tão grande de anunciar a Cristo o carinho ao próximo, o lembrar do próximo, uma ligação. Isso também é anunciar a Cristo, porque a gente tem que procurar um evangelismo que seja integral. A gente tem que procurar um evangelismo que não seja somente um ponto no qual eu saio de casa vestido e agora eu vou dizer que Deus ama os homens, depois eu volto para o meu cotidiano. Cristo é perene em nossas vidas. O evangelismo ele tem que ser algo perene. O ministério de missões, ele é só a cabeça de tudo. Ele só é a placa que aponta o caminho de onde a gente vai evangelizar. Mas a gente tem que anunciar esse Cristo que antes nos predestinou. A gente tem que anunciar toda hora, na fila do banco, em casa, com os amigos, na praia, onde for. A gente tem que dizer que existe um Deus amoroso que veio até nós, que morreu na cruz. Porque aqueles que são eleitos, eles ouvirão a voz do pastor e eles o seguirão. Cristo vai dizer em João 6,65 que somente aqueles a qual o Pai deu a permissão de vir, esses vêm. Só aqueles a qual o Pai chamou. Então o evangelismo ele não é sobre a gente ir e converter pessoas. O evangelismo ele é sobre ir e anunciar o amor de Deus, levar os homens à adoração. O evangelismo não é chegar aqui e dizer, hoje eu converti 60 pessoas, 15 pessoas, 10 pessoas.
Não, o evangelismo é falar sobre Deus, a tempo e fora de tempo, com ou sem conversão. Com os homens adorando ou não. Temos que adorar a Cristo. Temos que levar esse Cristo aos homens. Só que essa tarefa é nossa. E essa é a parte-chave desse texto, que muitas vezes parece que ficou difícil para nós, vamos dizer assim, calvinistas. Porque pensamos, Deus ele vai nos chamar, então vamos só esperar que Deus uma hora chame e todo mundo vem. E aí Deus vai acrescentando aqueles que haveriam de vir conforme Atos. Mas também não é assim, porque Deus nos usa. Ele nos deu talentos, Ele nos deu virtudes, Ele nos deu o exemplo de Cristo, Ele nos deu a imagem de Cristo, Ele nos restaurou, Ele nos predestinou, porque antes Ele nos conheceu. Ele nos chamou para que nós pudéssemos fazer uma obra para Ele e por Ele, para anunciá-lo, para dizer que Ele ama as pessoas. E veja que coisa interessante, a gente não pode dizer, por um exemplo, para um bombeiro fazer a missão de um soldado, e nem de um soldado para fazer a missão de um bombeiro. A mesma coisa, a gente não pode ficar esperando somente que outra pessoa vá anunciar o Evangelho. Nós fomos chamados, nós fomos eleitos. E é justamente nós fomos predestinados para isso, para anunciar Cristo, para falar do Evangelho. Essa eleição é para falar desse reino que já veio e que nos salvou. É para isso que Cristo veio também, para levar os homens à adoração a Deus. E outro trecho que eu queria tratar é Salmos 96, porque ele vai combinar bastante com isso. Eu vou ler ele todo, ele é um pouco grande. Ele vai dizer o seguinte: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor a família dos povos. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Dizei entre as nações: reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julga todos os povos com equidade. Alegrem-se os céus e a terra exulte. Ruja o mar e a sua plenitude. Folgue o campo e tudo o que nele há. Regozijem-se todas as árvores do bosque, na presença do Senhor. Porque vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Então veja o que o salmista está dizendo: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras. Trazei os homens à adoração. Anunciai Cristo aos homens, porque foi para isso que foste chamado. Foi para isso que foste predestinado, foi para isso que foste transformado, foi para isso também que Cristo morreu. Ele morreu para nos salvar, e a nossa salvação tem que ser um pilar do Evangelho. Porque se os cristãos, logo na primeira era, eram feitos de postes de iluminação, queimando, provando que eles morreriam por Cristo, que dirá nós no mundo de hoje tão deturpado? A nossa salvação ela também para anunciar a Cristo. Dizer que Ele veio aos homens para salvá-lo, que Ele morreu na cruz por esses homens, por amor. E o Salmo ele justamente vai dizer que temos que cantar, temos que trazer esses homens à adoração a Deus. Mas no versículo 2 ele vai dizer: cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia. Proclamai, também não somente aos crentes, mas também aos não crentes, aos ímpios, para ver que existe um Deus que julga com equidade, que existe um Deus que ama os homens, que existe um Deus que morreu na cruz por esses homens. E aqueles que verdadeiramente Ele os chamou, esses ouvirão a voz do pastor e esses virão. Então veja que coisa, o salmista ele traz os homens à adoração, mas ele também diz: também trazei vós os homens à adoração. Anunciai entre as nações a sua glória, versículo 3, entre todos os povos a sua maravilha. Temos que ir, temos que dizer que esse Deus grande, Ele ama os homens, que esse Deus grande Ele virá, e que esse Deus grande julgará os povos. Aqueles ao qual ouviram a sua voz, esses serão salvos. E graças a Deus por isso, porque nós temos um Deus que anunciar, nós temos uma esperança nesse mundo, nós temos uma esperança que há a dizer aos homens: cantai ao Senhor e vede a sua salvação, cantai ao Senhor e vede as suas maravilhas, porque Ele é reto, longânimo,
benigno, Ele ama os homens. Nós temos visto isso todos os dias. Nós temos visto isso quando vamos aos homens e dizemos que há salvação a eles. Nós temos visto isso quando muitas vezes uma simples palavra faz os olhos dos homens brilhar, faz os olhos dos homens lacrimejar. Quando as pessoas dizem, olha, certamente eu não precisava dessa sopa, eu precisava mais dessa palavra. Nós precisávamos dos homens aqui pregando. Isso é a salvação, isso é o Evangelho de Deus. É você ver as ovelhas ouvindo a voz do pastor. É você chegar lá e eles dizer muito obrigado, principalmente por esse abraço. Muito obrigado por esse Deus, porque eu quero conhecer esse Deus. Eu quero conhecer esse que pode me salvar. Eu quero conhecer esse que pode mudar a minha vida. Porque os homens realmente carregam essa dúvida. Porque certa vez, ainda nesse processo de evangelismo, cheguei a ouvir: ainda existe salvação para minha alma? Sim, existe. Cantai ao Senhor e vede a sua salvação. Crede nele, tende fé. Porque ele é longânimo e reto e ele não nega a salvação àquele que busca. Porque somente os verdadeiros o buscarão. E veja que coisa maravilhosa você poder chegar e dar esperança aos homens. Não porque essa esperança vem de você, é sua, mas é porque também nos foi dado. E aquilo que nos foi dado tem que ser anunciado aos homens. Porque Cristo é a única coisa que quanto nós mais o damos, mais nós o temos em nós. Cristo é a única coisa que quanto mais nós anunciamos, mais nós também afirmamos em nossa vida. Se somos crentes, verdadeiramente anunciaremos. Se somos salvos, verdadeiramente falaremos dele. Porque é isso que o salmista entende do Evangelho. Veja, antes da vinda de Cristo à terra, como homem para ir até aquele madeiro, ele já sabia: cantai ao Senhor e vede a sua salvação. E ele diz não somente aos que estão em Jerusalém, mas aos povos, anunciar as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvável, temível mais que todos os deuses. Versículo 4. Veja, Deus ele é mais temível do que a crendice do mundo. Deus ele é maior do que a superstição que há no mundo. Deus ele é a verdadeira esperança. Cristo ele é a verdadeira esperança. Nós devemos anunciá-la, assim como João Batista anunciava que viria alguém que seria maior do que ele, porque isso traz esperança aos homens. E sinceramente eu nunca vou deixar de falar, porque Cristo é o que dá o brilho aos olhos dos homens, porque foi isso que eu vi. Eu vi Cristo restaurando a vida dos homens, Cristo trazendo novamente um brilho, a sensação de querer viver mais um dia. Foi isso que eu vi. E sinceramente não podemos parar de falar daquilo que temos visto e ouvido, porque é isso que acontece quando nós levamos a Cristo. É isso que acontece quando nós levamos a adoração e trazemos os homens à adoração, independente de conversão ou não. Independente de conversão ou não, porque é isso que fazemos. Nós anunciamos a tempo e a fora de tempo, com ou sem conversões, com perigo ou sem perigo. Porque muitas vezes, eu confesso que eu vi perigos lá, onde evangelizamos. Mas eu vi um Deus que é maior do que isso. Eu vi um Deus que é capaz de parar céus e terra para anunciar a esperança aos homens. De ver pessoas temendo a vida, poderem se acalmar por um segundo. Cristo ele é alento aos homens. Cristo ele é um bálsamo que refrigera a alma. E veja que coisa maravilhosa, nós temos esse tesouro, a gente não pode guardar conosco. Nós temos isso, essa coisa que é tão valiosa. Veja o que acontece quando a gente vai ver a parábola do Senhor e dos seus servos. Todos aqueles que multiplicaram, todos aqueles que negociaram, todos aqueles que anunciaram as virtudes de seu Senhor, esses multiplicaram e depois devolveram a Deus. Por isso que não há mérito nosso na evangelização, na salvação, no anúncio do Senhor. Mas aquele que escondeu, este foi tido como um servo infiel e injusto. Nós não podemos parar de falar daquilo que temos visto e ouvido o Senhor fazer nos homens. Nós não podemos parar de falar daquilo que temos visto o Senhor fazer na terra. Nós não podemos deixar de falar daquilo que o Senhor tem trazido a adoração aos homens. Porque Ele é maior do que todos os deuses que há na terra, que os homens fazem para si. Ele restaura a imagem do seu Filho em nós. Ele aniquila o nosso ego. Ele nos faz melhores. Ele nos traz a salvação, principalmente. Veja que coisa maravilhosa, é um Deus que pode nos restaurar, um Deus que verdadeiramente pode ser esperança. Porque eu vi homens que
davam a sua esperança à droga, que davam a sua esperança à bebida, que davam a sua esperança a outros relacionamentos. Mas eles mesmos diziam que continuavam vazios. Cristo, ele é muito mais do que isso. Cristo, ele verdadeiramente preenche o homem. Isso é muito interessante quando a gente trata das ações sociais. Porque Cristo, ele pode ser anunciado pela sua própria presença, pela sua lembrança do próximo. Cristo, ele também pode ser anunciado quando você estende a mão a alguém. E principalmente nesse ministério encabeçado por Gibson, mas que a igreja tem abraçado cada vez mais. E eu espero que abrace cada vez mais. A gente também pode levar alimento aos homens, pois a gente viu muitas vezes pessoas que não tinham o que comer à noite dizer: meu Deus, muito obrigado, porque hoje eu tive o que comer. Mas mais ainda, muito obrigado, porque eu pude ouvir a tua palavra. Então é isso que Deus tem feito aos homens. Deus tem alimentado os homens, mas Deus também tem alimentado as almas, e a gente não pode parar de fazer isso, porque esse é o princípio da nossa salvação. Esse é o princípio pelo qual nós fomos chamados a anunciar o reino, esse reino que já veio em Cristo e que mais uma vez virá e realmente, perfeitamente se completará, mas até lá, até que o Alfa e o Ômega seja realmente conjugado. Nesse meio termo nós anunciamos, nesse meio termo nós temos que socorrer aos homens, temos que socorrer às almas, porque esse é a nossa verdadeira missão, esse é o propósito também que Deus traz em Romanos, esse é o propósito do qual Deus nos mandou para lá. E é isso que nós temos visto lá. Uma coisa que agora lembrei, que realmente acho que foi uma das melhores experiências que eu pude contemplar lá, foi numa noite onde tudo já tinha encerrado. E eu olhei assim e falei: Deus, agora posso dar por trabalho dado e posso ir para casa. E aí chegou um último homem. Esse não tinha casa, esse não tinha roupa, e tudo que ele tinha era uma carroça que era grudada em suas costas, basicamente, que ele levava para cima e para baixo. E nós fomos e a gente serviu a ele. Só que existiu mais um problema. Ele também não tinha onde colocar a sopa. E nós tivemos que ali arranjar um jeito para que ele pudesse se alimentar naquela noite. E foi num gesto tão simples que eu vi a glória de Deus, porque no último segundo ele levantou as mãos e disse assim: Deus, muito obrigado, porque hoje eu pude comer. E aí eu olhei aquilo e falei: Deus, esse é o propósito do Evangelho. Porque essa foi a maior abertura que a gente pôde ter para dizer: Jesus te ama. E Jesus quer libertar a sua vida. E Jesus, ele é muito mais do que a sua pobreza. E Jesus, ele é muito mais do que essa vida miserável que você tem. E Jesus, ele pode libertar tanto o seu corpo quanto a sua alma. E para mim, eu acho que essa foi a experiência mais impactante de todas, porque ele, sinceramente, eu acho que ele tinha mais fé do que eu. Porque ele pôde levantar as mãos e agradecer a Deus e dizer: muito obrigado. Muito obrigado, porque hoje eu não tinha o que comer. E hoje eu fui alimentado na carne e no espírito. Então é isso que temos visto e ouvido lá. É isso que nós temos contemplado lá. E é por isso que eu digo a todos, principalmente também aos jovens, que nos empenhemos em servir a Deus, nos empenhemos em trazer a adoração aos homens, em trazer os homens à adoração, porque fomos predestinados a isso. A imagem do Filho foi restaurada em nós para isso. Os jovens, como a Bíblia vai dizer, são fortes. Nós somos fortes. A igreja toda é forte, porque Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam sobre ela. Mas se os apóstolos dizem: jovens, eu vos escrevo porque sois fortes e tende vencido o maligno, então que sejamos fortes e que não tenhamos medo. Que a gente possa ir lá e dizer: Jesus te ama. Por mais que seja só por um segundo, isso faz toda a diferença na vida de quem não tem a Cristo. E que a gente possa estender a mão e visitar os lares. Que a gente possa ir dizer que existe um Deus que alimenta a carne, mas também existe um Deus que alimenta o espírito e que liberta os homens. Nós somos fortes e somos a igreja do Senhor. Nós temos uma missão e fomos incumbidos dela. Nós fomos salvos e eleitos para isso também. Que a gente possa ir lá e dizer: existe salvação, existe esperança aos homens. Cristo, ele é a única esperança e ele nos foi dado para isso. E muitas vezes nós temos contemplado Deus parando céus e terra. Muitas coisas a gente tem visto lá. Muita gente a gente tem servido. Muitas histórias a gente tem ouvido.
de pessoas que já eram para estar mortas, mas que Deus restaurou, de pessoas que vivem em meio à criminalidade, mesmo sem querer, e mesmo assim Deus tem dado esperança para viver mais um dia. Pessoas que muitas vezes não enxergam o amanhã, mas essas pessoas por Cristo podem viver mais um dia. Pessoas que não têm o que comer, mas por Cristo eles podem viver mais um dia. Cristo, ele é o que faz os homens viver mais um dia, literalmente. Então não deixemos de anunciar o fôlego aos homens, não neguemos o fôlego aos homens, porque nós temos esse tesouro, aí que a gente possa dar a eles, aos homens. Muitas vezes realmente exige do corpo, exige do tempo, é sacrifício. Principalmente também aos jovens que, não sei como, perdem o tempo tão fácil, muito mais do que os adultos. Mas principalmente também aos jovens. Que a gente possa largar as redes sociais, que a gente possa largar essa vida tão trivial que é a internet, que é a vida virtual, ou até mesmo a timidez, que a gente possa largar isso e ir. Porque se a gente, vamos dizer assim, muitos dizem, se a gente é o futuro da igreja, então que honremos com esse compromisso, que sejamos realmente crentes, que realmente façamos aquilo pelo qual o Senhor nos chamou. Porque, sinceramente, eu não posso acreditar numa igreja que é predestinada para ficar sentada nos bancos. Uma igreja que é predestinada para simplesmente fazer suas reuniões e ir embora. Temos que servir aos homens. Somos, de certa forma, mordomos. Cristo, ele nos deu uma mordomia para executar. Temos que dar esse Cristo aos homens. Esse Cristo que realmente regenera. Esse Cristo que realmente pode trazer a salvação. Que realmente traz alegria aos homens. E, novamente, eu insisto, porque isso que é maravilhoso é você ver os homens retornar o brilho dos olhos. É você ver eles dizerem que eu tenho mais esperança para viver agora. Muito obrigado. Muito obrigado, meu Deus. Porque a gente pode anunciar o evangelho aos homens, e muito obrigado porque esses homens são salvos pela graça de Cristo. Então a gente vai passar o vídeo agora sobre aquilo que a gente tem feito, aquilo que a gente tem testemunhado. E realmente o Senhor, ele é maravilhoso. Por mais que muitas vezes exija do nosso tempo e seja um sacrifício, vale a pena fazer a obra de Deus. Eu disse sim.
a mim, e a qual sem hesitar eu disse sim. Ressoou em meus ouvidos como a primeira vez, e a ti Jesus eu novamente devo ser. Então, somente umas últimas palavras. Mateus 24:14 é um versículo que eu acho que não dá para terminar sem citá-lo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Então não nos esqueçamos de pregar o evangelho, debaixo de chuva, muitas vezes em dificuldade, becos estreitos, mas se você pode também contribuir com os seus braços, mais do que com o dinheiro, porque nós temos visto também Deus nos sustentar. Mas se você pode contribuir também com a sua força e com a sua garganta para pregar esse evangelho ao mundo, que não deixe, não se negue a fazer isso. Porque esse Deus grande que nós temos que anunciar, esse Deus grande que nós temos que trazer os homens à adoração. Então o Ministério do Louvor vai vir aqui para fazer essa oração. Não? De louvor? Não, de missões. Errei. Vai vir aqui para fazer essa oração. Graça e paz, igreja. Enquanto o jovem Henrique falava, a nossa história, né? Ela é vivenciada em todo o mundo por vários missionários. E me veio na minha mente John Patmore. John Patmore foi um escocês. Ele nasceu em 1827. Ele morreu em 1907, mais ou menos, 1904. E ele foi levado para as ilhas do Pacífico Sul, entre os canibais. E uma vez um canibal disse assim para ele que várias vezes tentaram matá-lo. Isso uma ilha no meio do mar, né? E não conseguiam. E sempre tinham homens de branco ao redor deles. E não deixavam que eles entrassem ali para matar John Patmore, a esposa e os filhos. John Patmore perdeu nessa ilha alguns filhos com enfermidades, perdeu a esposa, Deus deu outra esposa a ele, mas ele voltou novamente para evangelizar ali naquela ilha. E, em determinada circunstância, tudo era água salgada, não tinha fonte de água doce, e os canibais não sabiam o que era água doce. E Deus colocou no John Patmore, ele só conhecia água doce pela chuva, de cavar um poço. E ali ele cavou um poço, e todo mundo dizia, o missionário está doido. O que aconteceu com esse missionário? Ele está doido. E ele conseguiu, naquele lugar, arranjar água doce. E os canibais ficaram impressionados, fizeram uma corda de homens, a fim de que o último homem que estivesse lá no fundo do poço pegasse água para o chefe da tribo tomar. E os outros canibais começaram a cavar vários poços ao redor da ilha e não conseguiram água doce. E qual é o mistério de John Patmore ter conseguido água doce? Então, ali o chefe canibal disse, vamos nos render ao Deus de John Patmore. E aquela tribo foi toda convertida ao Senhor Jesus Cristo. Então, assim, o jovem Henrique e outros da comunidade participam desse sopão, liderado por Gibson, e ali é o Senhor que guarda eles, né? E os bancos, eles precisam ter vida,
Os bancos dessa igreja precisam ter vida para se levantarem e irem fazer essa obra. Né? Estou aqui, vamos levantar um clamor ao Senhor. Eu quero que a igreja fique de pé. E quem também está em casa, curve sua cabeça e vamos orar, clamando ao Senhor para que o Senhor dê vida aos bancos. Senhor, nosso Deus, Pai eterno, nesta manhã, Senhor, com esse testemunho, Pai, e tantos que escutamos, Senhor. Deus, que Tu possas fazer cada dia mais, Senhor, um milagre, Pai, em cada vida desta comunidade, Senhor. Em cada vida que ali chega, Senhor, já sabendo que na quinta-feira tem uma sopa, Senhor. Em cada vida ali que não vai só se alimentar do pão, Senhor, mas sim da Tua palavra, Pai. São vidas, Senhor, que renascem, são vidas que encontram a Ti, Senhor. Como foi lido logo no início deste culto sobre o Teu amor, Senhor. Senhor, como a Tua oração, Senhor, sacerdotal, Senhor, em que Tu estás entre nós, Pai. Senhor, neste poder que está em nós, Senhor, através do Teu Santo Espírito, Senhor. Leva muitos, Senhor, a ali se converterem a Ti, Senhor. A serem tomados pela a Tua provisão, Senhor. Deus, levanta, Senhor, essa igreja, Senhor, para evangelizar ali, Senhor. Levanta, Senhor, não só cooperadores financeiramente, como o Senhor tem levantado e abençoado, mas pessoas que se disponham, Senhor, a erguer os braços, Senhor, a carregar sopa, Senhor, a dar sopa, Senhor, a se alegrar, Senhor, porque está ali não só fazendo mais um número, Senhor, mas olhando com amor, Senhor. Aquelas vidas que estão ali precisam de oração, precisam de evangelismo, precisam, Senhor, ser discipuladas, Pai. Que Tu possas estar fazendo um mover, Senhor. Que Tu possas estar colocando, Senhor, a Tua doçura nos nossos corações, Senhor. Porque se formos amar, Senhor, pelo nosso amor é egoísta, Pai. Mas se pedirmos a Ti, Senhor, Deus do céu, Criador dos céus e da terra, que coloque o Teu amor em nossos corações, como Tu tem colocado na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, para irmos ali, Senhor. Ah, Senhor, há maravilhas que vão acontecer, milagres que vão se multiplicar, milagres que hoje foram contados, mas que haverão muito mais, Senhor. Te louvamos, Senhor, por cada um que está aqui, Senhor, por este momento missionário, pela liderança de missões, Senhor. Continua colocando visão nesta liderança, Senhor. Continua usando, Senhor. Repreende todo o mal, Senhor. Em nome de Jesus, em nossas vidas, Pai. Amém.